Na aula de passo a passo de hoje, eu trouxe uma ideia de bordado para inspirar você, iniciante no bordado ou não, a bordar frases, folhas e flores. Vamos aplicar na prática os pontos de bordado que aprendemos nas aulas de passo a passo e utilizar ponto corrente simples para bordar letras, ponto arte para contornar e preencher folhas, ponto margarida para pétalas de flores e também pontos retos e lançados. Tem nó francês, ponto apanhado romeno, ponto haste com nó português. Olha, essa aula está repleta de pontos para a gente bordar juntinho do início ao fim, com todas as dicas e instruções que você precisa saber para conseguir bordar aí na sua casa. Para baixar o desenho ou salvar, é só entrar no link fixado no comentário do vídeo. Bora lá então bordar uma ideia passo a passo? Vamos começar então o nosso bordado com o movimento do ponto corrente simples, lá no iniciozinho da letra V, da nossa letra cursiva. Tá? Eu já estou ali com a linha presa, né, no tecido, e entrei com a agulha no início do desenho e saí na linha do desenho, do tamanho que eu quero o meu ponto. Esse é um tamanho padrão, tá? Do ponto corrente que eu vou levar adiante no bordado. Olha como é simples de fazer. Então, temos um primeiro ponto corrente feito, agora vamos ao segundo. Ó. Entramos com a agulha no mesmo local onde saímos e trabalhamos a distância do ponto na curva, seguindo sempre a linha do desenho, tá? Não tem muito mistério com relação a isso. O que nós temos que tomar cuidado? Bom, como eu estou ali segurando o tecido nas mãos, né? Pode bordar no bastidor? Pode, claro. A postura da mão vai ficar diferente. Mas quem borda sem bastidor tem que só tomar o cuidado de direcionar levemente a linha, tá? E não puxar, né? Respeitar a trama do tecido para que o bordado fique bem legal, né? Não fique repuxado, tá bom? Eu prefiro bordar letras de ponto corrente segurando o tecido na mão, tá? Mas se você quiser usar o bastidor, sentir melhor usando o bastidor, use o bastidor, não tem problema. Vai mudar só um pouquinho a posição da mão. Então, nós vamos continuando a letra, bem tranquilo. Agora vão vir as dicas, né? Eu vou, no decorrer aqui do meu bordado, eu vou mostrar para vocês alguns pontos, né? Que pode ser que vocês tenham alguma dificuldade nessas letrinhas, tá? Então, assim, quando a linha, a curva fica um pouquinho mais suave, você pode trabalhar o padrão do seu ponto. Mas quando a curvinha, ela fica assim, pequenininha, como a gente vai chegar lá em cima no V, na letra V ali, tem uma curvinha bem pequenininha para fazer, lá no finalzinho da letra. Então, o que acontece? A gente deve, nesse momento, tomar o cuidado, tá? De diminuir um pouquinho o tamanho do ponto, tá? Eu vou ampliar um pouco para vocês verem como é que vai ser. Ó, eu vou chegar novamente ali com a agulha, vou fazer um ponto menor do que eu estou trabalhando, tá? Ele é menorzinho, ó, bem pequenininho. É menor que o padrão de ponto que eu estou trabalhando. Então, a regra, né, de ouro, essa regra já trabalhei em outros vídeos, curvas muito fechadas e pequenininhas, você diminui o padrão de tamanho do seu ponto, tá? E no restante você pode manter o padrão do ponto normalmente, bem tranquilo, né? Só que durante aí esse bordado agora, essa frase, né, esse tipo de letra, você pode ter algumas dúvidas. Agora nós vamos ver, ó. Vou começar a mostrar para vocês na palavra vida. Eu vou mostrar tudo que pode acontecer ali, ó. Vocês podem ficar assim um pouco confusos de início. Olha só como é inclinada a curvinha, estão vendo? Estou fazendo um ponto bem pequenininho ali no I. Eu vou direto nos pontos que são mais críticos, ó. E tô puxando a agulha no ponto corrente, ó. Que é bem pequenininho o ponto. Ele vai dar o ângulo certinho, tá? Pra gente poder continuar o desenho, ó. Chegou lá em cima no D, olha lá que legal. Eu não vou continuar, né? Eu vou colocar a linha pro verso do tecido. E agora, aonde que eu vou continuar? Outra dica de ouro,
o movimento do ponto corrente é o mesmo do movimento da escrita cursiva, tá? Então, eu vou continuar essa letrinha, ó, lá embaixo, saindo do D, lá embaixo, ó. Já vou mostrar para vocês, estão vendo, ó? Eu entrei com a linha lá para baixo e continuei. Então, eu vou continuando meu trabalho da mesma forma que eu escrevo um lápis, com um lápis, né? Olha só, agora, eu quero deixar por cima ou por baixo a corrente, né? Eu quero deixar ali a voltinha do D por baixo da corrente aonde eu parei anteriormente, ó. Então, eu vou passar a linha por trás e vou trazer para frente. Então, vai dar a impressão, né, de que aquele tracinho do D tá por cima. E agora? Agora eu quero passar por cima. Não quero deixar por baixo, quero passar por cima. Já já a gente vai poder visualizar esse efeito bem legal, ó. Então, passei uma corrente por cima da outra. Olha lá, ó. Que bacana que fica. Um fica por baixo e outro por cima. Estão vendo? Então, esse movimento, né, essa dinâmica na hora de bordar é bem legal da gente prestar atenção. Olha lá o A, a aberturazinha do A. Eu também vou descer com a linha para o verso do tecido, tá? E vou continuar depois na linha do meu desenho, até finalizar a letra A. Então, todas essas dicas que eu trouxe aqui para vocês na palavra vida, ela é replicável na frase toda, tá? Então, vocês vão poder usar essas orientações durante todo o bordado da frase. Outra dica bem importante, que eu também sempre trago aqui no canal, é para vocês harmonizarem, né? Tecido, tipo de linha. Por exemplo, eu estou bordando o ponto corrente com 2 fiozinhos de meada apenas, tá bom? Porque é um tecido bem delicado. E o pontinho na letra I ali, né? Vamos fazer com o nó francês, tá? O vídeo de ponto corrente, de nó francês de passo a passo, eu também tenho outros vídeos aqui no canal e eu vou deixar todos eles relacionados a esse passo a passo desta ideia para bordar, tá bom, gente? Olha que lindinho, ó. Pronto, nosso pontinho de nó francês, né? Ficou uma fofura, né? Contem aqui no comentário para mim o que vocês acharam desse bordado de letra cursiva com ponto corrente. Se vocês estão gostando deste bordado. Olha lá a palavra longa, que bacana que ficou. Preste atenção no detalhe do O ali por cima, ó. O P também. Sempre tem assim, uma corrente passando por cima, outra por baixo. Isso dá uma volumetria muito bonita na letra, tá? É um detalhe bem legal. Agora vamos passar para as flores. Olha, a haste, né, ou o cabinho da flor, foi feito com ponto haste, bem simples, é um ponto básico do bordado. Também tem outras aulas aqui, vou deixar relacionada para vocês, mas o ponto haste você dá uma distância aí com a agulha e volta a metade da distância. E depois você continua a metade dessa distância, bordando, sempre voltando, ó, até o último ponto, né, para o último ponto que você fez, ó. Ele é bem simples também de fazer, tá, para quem é iniciante. Tem aula de passo a passo aí, vale a pena vocês darem uma estudadinha. E eu já vou mostrar o ponto haste mais vezes aqui, tá? Olha só que bacana que fica, que lindinho, né? Então, gente, vale muito a pena vocês aprenderem, quem não sabe o ponto haste, tá? Para fazer cabinho de flor, fica bem bonitinho. Aí eu usei 2 fiozinhos de meada também, de uma linha um pouquinho mais escura, tá? E fiz ponto haste em todos os cabinhos. Neste momento, nós vamos continuar bordando com ponto haste, só que nós vamos passar para a folha. Olha lá, vou fazer o contorno na folha com ponto haste. Chegou lá na pontinha, eu vou descer com a agulha para o verso do tecido. E vou voltar, gente, contornando a folha, tá? Só que eu vou contornar de fora para dentro, fechando, fazendo um preenchimento. A gente vai, na realidade, preencher essa folha com ponto haste. Fica lindo demais, viu? Fica uma textura muito bonita. Vale muito a pena usar o ponto haste no preenchimento de folhas, tá bom? Então, chegando lá no finalzinho, ó, você tem algumas opções, né? Se você não quiser
preencher com ponto haste, acha que ainda não tem muita prática para isso, você tem a opção também de trabalhar apenas um pontinho reto no meio da folhinha, tá? Ó, ele fica bem delicadinho também. Tá? Essa é uma opção para iniciante, né? Mega iniciante aí que não quer arriscar de preencher com ponto haste ainda, tá bom? Mas eu quero preencher com ponto haste para mostrar para que a gente também já tem prática no bordado e quer aprender. Então, ó, lá no início da folhinha, lá embaixo, ó, e venho bordando acompanhando a linha que eu já bordei, ó, bem paralelo, né, bem encostadinho, venho trazendo ponto haste por toda a folhinha. Quando eu chego lá na pontinha, lá em cima, gente, eu também vou descer a linha pro verso do tecido e vou continuar o processo da mesma forma. Vou mostrar para vocês. Vou descer a linha lá na pontinha pro verso do tecido. Ó, que bacana. Vou virar o meu bordado, né, para que eu acomode melhor a minha mão e continuo trabalhando esse contorno de fora para dentro, contornando no formato da folhinha, né? Fica assim uma textura muito bonita, tá? E vocês vão ver como é legal trabalhar também jogo de cores com as linhas, tá? Depois eu vou mostrar para vocês opções assim. Olha como ainda tem espacinho, estão vendo, ó? Estão vendo que ainda tem espacinho? Olha lá. Fechei bem, tá? Então, assim, dá pra gente preencher, fazer um preenchimento muito bonito. Olha como fica bonito. Quero saber o que vocês mais gostaram, da letra de ponto corrente ou da folha com ponto haste. Fica difícil saber, né? Fica muito bonito. Agora, repliquei o mesmo ponto em todas as folhas. Só que o que eu fiz? Eu peguei fios diferentes, tá? Trabalhei com fiozinhos diferentes, ó. Olha só que legal. Eu botei linha de costura misturado com a linha de meada, tá? Trabalhei várias cores. Então, assim, fica muito legal misturar os materiais. Essa é outra dica que eu trago para vocês. Agora vamos ao ponto margarida. Olha que legal. Vamos trabalhar o ponto margarida nas pétalas. Gente, ponto margarida é muito fácil de fazer. Parecido com ponto corrente, olha só. O mesmo movimento do ponto corrente, tá? Não tem muita diferença não, ó. Só que, o que eu vou fazer? Eu vou bordar um ponto margarida grandinho, lá na altura da pétala. Vou descer com a agulha para o verso do tecido. E vou voltar lá para baixo de novo. Só que por dentro, tá vendo? Eu vou bordar um ponto margarida dentro do outro. Olha que legal, ó. Encosto um pouquinho antes, né? Deixo um espacinho, né? Levo até em cima, mas não tão grudado. Deixo um espacinho para passar a minha linha. Olha que legal. Fica muito linda essa pétala com ponto margarida, um ponto margarida dentro do outro, sabe? Fica muito bonito. Eu gostei bastante dessa textura. E ele é fácil de fazer também, tá? Como se fosse um ponto corrente dentro do outro, né? Basicamente. Só que é o ponto margarida. Esse vídeo do ponto margarida é um xodózinho que eu tenho aí também no passo a passo, muito lindinho esse vídeo, vale a pena vocês darem uma olhada, vai ficar aí no card na descrição. Então, trabalhei também na lateral, da mesma forma, as outras duas pétalas, ponto margarida, maiorzinho, mais altinho, né? Bem tranquilo de fazer, ó. Ficou um charme, essa pétala ficou um charme. Ali a de baixo eu também trabalhei ponto margarida no meio, mas na lateralzinha eu fiz pontinhos lançados. Eu já vou mostrar agora nessa maior como que eu fiz, ó. Essa maior eu trabalhei tons de cores diferentes. Eu peguei um laranja mais forte para o centro, ficou muito bonita essa ideia também. Eu gostei bastante. E peguei um laranja mais clarinho para as outras duas pétalas laterais, com um ponto margarida, né? Uma fofura, olha só, fica muito lindinho. E depois, gente, que eu trabalhei essas duas cores, eu peguei o amarelinho e trabalhei pontos lançados, tá? Ou ponto reto. Você pode também
chamar de ponto, foi ponto cheio plano na realidade, né? Eu peguei o amarelinho e comecei a trabalhar os pontinhos cheios, tá? Já vou mostrar para vocês na lateral, ó. Bem simples de fazer também. Sai lá embaixo e vai na linha do desenho em cima, ó. Isso foi um processo bem assim simples. Eu poderia ter feito com ponto margarida também ali na pontinha, poderia, mas eu quis acabar diferente, tá? Eu quis fazer como eu fiz a amarelinha clarinha lá embaixo. Eu peguei e preenchi com o pontinho cheio os cantinhos, tá? Também ficou bem charmosinho, né? Fica com uma textura muito bonita, muito diferente ficou. Fazendo esse bordado aí para desejar a vocês uma vida longa e próspera, porque na realidade essa semana foi meu aniversário e eu fiz esse bordado. É o desejo que eu tenho assim na minha vida, né? E para todos que estão aqui no canal, viu? Agora vamos ver como fazer essas hastezinhas, ó. É legal vocês olharem o desenho, estão vendo que eu tô com um desenho ali na mão? Olhem o desenho e vejam. As hastezinhas mais longas, olha que bonita. Começa com a mais longa e depois vai para as mais baixinhas na lateral, ó. Estão vendo? Essa técnica fica bem legal da gente aplicar no bordado, com pontinhos retos, ó. Olha que bacana. Que joia. Muito bacana, né? Olha aí, ó. Viu? E agora na folha, eu ainda peguei e trabalhei um ponto reto em cada folhinha, assim, para dar uma impressão do veio da folha, né? Também trabalhei esse detalhezinho. Então, contando todos os detalhes aí para vocês. Agora foi a flor do outro lado, eu fiz com ponto apanhado romeno. Olha lá, a gente leva até o topo da flor, né? E a gente entra pelo lado esquerdo e volta pelo direito. A gente vai apanhando a haste que a gente faz, ó. Também tem aula de passo a passo desse ponto aqui no canal, tá? Ele é bem simples de fazer. Só leva um ponto reto para cima, sai ali do lado esquerdo da haste que a gente fez, ó. Estão vendo? E a gente entra daí pelo lado direito. A gente vai amarrando essa hastezinha no tecido. Esse é o ponto apanhado romeno. Ele é ótimo para áreas longas, tá? Quando você tem áreas maiores, não dá para fazer ponto cheio, você usa o apanhado romeno, fica muito legal. Então, o que acharam? Olha o colorido bonito que ficou, né, gente? Hein? É um bordado muito lindo, simples de fazer. Ele é rapidinho de fazer, tá? Não, meu Deus, foi bem tranquilo de fazer. E eu espero que vocês aproveitem bastante, tá? Esse conhecimento. Olha só, na bordinha ali ainda tem um arco, né? Eu trabalhei com um ponto haste com nó português, tá? Mas se vocês não quiserem, vocês podem retirar no desenho esse círculo. Vocês podem bordar outro ponto, tá? O ponto haste com nó português, ele é muito legal, porque tem esse efeito de nozinho, assim. Ele me lembra muito um bambuzinho, sabe? Eu acho muito bonitinho esses nozinhos que tem nesse ponto. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse conhecimento. Muita saúde, alegria e paz no coração de todos nós. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.